Segundo vídeo que eu vou fazer respondendo algumas perguntas sobre HIV. Já tinha algumas perguntas acumuladas. Tem um tempo que eu gravei o primeiro. O primeiro vídeo que eu fiz respondendo porque eu sou uma pessoa que porta HIV. Eu vivo já tem pelo menos 4 anos fazendo meu tratamento. Nunca tive AIDS, mas eu porto o vírus mesmo assim. Outras questões, se vocês quiserem, a gente vê o outro vídeo, por favor. Só frisando, eu não sou médico. Nesse vídeo tem umas perguntas mais cabeludas. Eu tentei o máximo possível arrumar alguma fonte científica pra poder responder. Só que, qualquer dúvida, gente, vocês procuram aqui um infectologista. Vocês vão... No SUS mesmo tem. O SUS é, inclusive, referência mundial pro tratamento de HIV e AIDS. Defendam o SUS e vão lá no SUS pra perguntar as coisas. Olha, masturbação não. Pode bater punheta. A secreção não chega a entrar no seu organismo. Então não tem. Então fica à vontade na siririca aí, porque não precisa usar camisinha na mão. Então, o tempo que leva pro HIV ser detectado é o tempo que leva pra você ir fazer o teste. Ai, gente, brincadeira. Mas tem fundo de verdade. Tem gente que vive 10 anos sem ter um sinal sequer de HIV. E tem gente que com 1 ano já tá lá passando muito mal, com a imunidade lá embaixo. Varia muito de um organismo pro outro, varia muito de uma pessoa pra outra. Não tem como eu te dizer, olha, você vai sentir os sintomas em 2 anos e 3 meses. Então, você procura um médico. Faz o teste, gente. Teste tem que ser um negócio de rotina. Não sei por que as pessoas têm medo de fazer teste. Faz o teste logo, que daí você tira o peso da sua consciência. Se você tiver, você começa o tratamento logo. Quanto antes você começar o tratamento, melhor. E se você não tiver, você... pronto. Agora eu vou começar a transar com a vizinha. Então, gente, eu vou ler aqui um texto que tá no site da UNAIDS pra vocês. É importante destacar que até o momento não há fortes evidências de que as pessoas que vivem com HIV corram um risco especialmente maior de contrair Covid-19 ou de que, caso isso ocorra, elas possam apresentar um resultado pior em seus organismos. Contudo, isso não significa que as pessoas que vivem com HIV devam encarar a Covid-19 sem preocupações ou como se não fosse um problema grave. Aliás, eu queria aproveitar esse tema do coronavírus para fazer um pequeno paralelo que eu vi na internet que eu achei muito interessante, que eu comecei a achar problemático esse tratamento de grupos de risco para o coronavírus. No começo do tratamento de AIDS, quando a gente ainda nem conhecia a forma de transmissão, como que acontecia a infecção, a doença tinha inclusive o nome de doença dos 5Hs. Homossexuais, hemofílicos, haitianos, usuários de heroína, ou uma droga injetável, e hookers, que é a palavra em inglês para putas. E prestem atenção para ver se esse paralelo faz sentido para vocês tanto quanto fez para mim. Naquela época ainda não se tinha muita informação sobre esse vírus novo que estava começando a infectar as pessoas. Fazendo uma vista grossa, se percebeu que alguns grupos poderiam ser mais suscetíveis, que estavam pegando mais esse vírus. E daí esses grupos estavam sendo vistos como problemáticos. A gente não tem que tratar todo mundo, a gente tem que tratar só esses grupos de risco aqui. Isso gerou 2 problemas. O primeiro, de que não foi um tratamento eficiente, porque não conseguiu resolver a situação do HIV, tanto que a gente está numa epidemia mundial de HIV até hoje. Quanto isso aumentou o preconceito contra aqueles grupos que foram determinados grupos de risco. Porque aqueles grupos que eram os grupos da doença, então eles que estavam atrapalhando. E daí quando começaram a apontar, por exemplo, infecções novas em pessoas heterossexuais, por exemplo, pessoas que tinham um comportamento exclusivamente heterossexual, começaram a atacar as pessoas bissexuais como sendo pessoas que transmitissem de propósito o vírus para a comunidade hétera. Ou então estavam começando a fazer histórias dos usuários de drogas que estavam correndo nas cidades, aplicando agulhas nas pessoas para passar AIDS. Quando na verdade estava todo mundo suscetível a pegar o HIV desde o começo, não tinha nada disso de grupo de risco, tá errado essa visão. Esses grupos só eram mais vulneráveis porque eles tinham menos informação e eles eram mais vulneráveis socialmente mesmo, eles não tinham proteção do Estado para quase nada. Você pensa, os homossexuais eram abandonados pelas famílias. Daí eles estavam mais suscetíveis a todo tipo de coisa. As prostitutas nunca tiveram proteção de nada do Estado, elas estavam sempre lá
quase que literalmente jogadas nas ruas. Os usuários de drogas sempre são vistos como o problema, que tem que ser descartados. Então o HIV pode trazer pra gente uma lição importante pra combater o coronavírus, que é não ficar tentando dividir socialmente o vírus como se ele visse alguma categoria da sociedade. Eu só vou infectar pessoas que nasceram no Haiti, ou então, essa criança aqui ainda não tá adulta, eu não vou infectar ela. Isso não acontece. Então, o tratamento de uma pandemia, o tratamento de algo que se prolifera tanto, que infecta tantas pessoas, tem que ser coletivo. Não dá pra gente separar grupos de risco. O que eu posso dizer, sem correr risco de falar besteira, é que tem chance sim de a mãe se cuidar, não passar o vírus pro bebê, o bebê não pegar o HIV da mãe nem quando tá parindo, porque se não estiver tratando, o bebê pode pegar tanto no útero quanto no nascimento, até amamentando. Então, se a mãe se cuidar, tem como não passar. Agora... Então, gente, meu Deus do céu, como vocês estão difíceis. Vai fazer um ProErd. Mas assim, não falando nada especificamente sobre essa questão, mas eu vou levar pro lado das agulhas. Não pode compartilhar nem reutilizar seringa em nenhuma hipótese. Por isso os hospitais, os enfermeiros, toda a galera da área da saúde, quando vai tirar sangue, quando vai injetar qualquer coisa, eles usam seringa nova, tudo esterilizado pra você não ficar mal. E depois que usou, joga fora. Nada que entra numa veia você pode injetar na outra, você não sabe o que você tá passando. E de novo, mais informações você procura médico. Tá comprovado cientificamente que indetectável, que é o valor que assume lá o resultado do nosso teste, tá lá escrito indetectável quando a gente tá com tratamento avançado. O que isso significa? Que tem tão pouco vírus no nosso organismo que os testes lá não conseguiram achar. É tão pouco que a gente só sabe que ele tá lá porque ele já esteve antes. E a gente sabe que a gente não consegue limpar ele por completo. A gente sabe também que indetectável é igual a intransmissível. Uma pessoa com HIV, mas que faz o tratamento, que tá indetectável, que tá com tratamento avançado, ela não transmite em nenhuma hipótese. Não é uma possibilidade, tá comprovado isso. Então é mais seguro, inclusive, você fazer sexo com uma pessoa que tem HIV e que faça tratamento e que esteja em tratamento avançado, do que com um desconhecido. Aliás, mais seguro é você usar a camisinha. Mas eu costumo falar isso pras pessoas, porque se eu vou transar com alguém sem proteção, quem tá correndo mais risco sou eu. Porque eu sei abertamente, falo abertamente sobre a minha situação, que eu tenho HIV, que eu estou indetectável há 3 anos pelo menos. A outra pessoa que nunca fez o teste, a maioria das vezes, porque eu não sei por que motivo as pessoas têm medo de fazer o teste. Ela não sabe a situação dela. Ela pode estar me passando coisas. Gente, essas são as 6 perguntas de hoje. Foi rapidinho. Qualquer outra pergunta que vocês queiram saber, vocês podem mandar. Mas procurem médicos acima de tudo, gente. De novo, eu não quero aqui tomar espaço de ninguém da área da saúde, nem de nada. Porque não é minimamente minha ideia. Eu só quero mostrar pra vocês, gente, uma pessoa com HIV tem vida normal. Eu tô aqui, plena. Tomo meu remedinho uma vez por noite, é isso, eu sigo a vida. E eu ainda acho que a desinformação sobre sexo, o fato disso ser um tabu, o fato das pessoas não conversarem sobre isso, é o que mais está ajudando a transmitir não só o HIV, mas as DSTs em geral. Então eu quero poder falar abertamente sobre isso. E por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Perguntas, mandem, qualquer inbox, qualquer coisa, sigam as minhas redes sociais que estão em algum lugar por aqui. E é isso, tchau, tchau.